E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo da SPW, eu sou o Gui. E galera, vocês já imaginaram alguma vez a WWE sem o seu cinturão intercontinental? E pois é, foi exatamente isso que aconteceu no ano de 2002. Um dos cinturões com mais prestígio dentro da empresa simplesmente deixou de existir. E eu tenho certeza que disso você não sabia. Então nesse vídeo eu vou explicar para vocês o que aconteceu nessa época e por que o cinturão intercontinental foi aposentado. Mas antes da gente ir pro nosso vídeo, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar embaixo tudo isso que eu vou passar para vocês, beleza? Então meus amigos, partiu pro vídeo! E bom, no começo dos anos 2000 a WWE estava passando por um período de transição gigantesco. A empresa tinha acabado de destruir a sua maior rival, a WCW, e agora precisava encarar uma nova pergunta: como ser a maior companhia de luta livre no mundo? E pela primeira vez na história, a WWE estava sozinha no topo. E tudo começou com a brand split da WWE e o fim do prestígio do título intercontinental. Com a compra da WCW, a WWE absorveu uma grande quantidade de talentos da empresa rival. E para organizar esse elenco inchado, a WWE realizou o primeiro draft da história, dividindo as suas duas marcas principais, o Raw e o SmackDown, em programas separados, com elencos exclusivos e cinturões próprios. Mas um título não teria exclusividade, o então Undisputed WWE Championship, que na época estava nas mãos de Brock Lesnar. Como campeão indiscutível, Lesnar enfrentaria adversários de ambas as marcas e circularia livre entre os dois shows. Pelo menos isso era a ideia inicial. Porém, não demorou muito para que a WWE percebesse que esse formato seria complicado demais de manter. A solução: tornar Brock Lesnar exclusivo do SmackDown. E com isso, a WWE decidiu criar um novo cinturão para o Raw, o título mundial dos pesos pesados, também conhecido como World Heavyweight Championship, que foi entregue por Eric Bischoff diretamente a Triple H, marcando assim o retorno do icônico Big Gold Belt, sob a bandeira da WWE. Mas a verdade é que essa ideia não era a original. Inicialmente, a WWE planejava elevar o cinturão intercontinental por décadas o título secundário mais importante da companhia, com uma linhagem histórica, transformando ele no cinturão principal do Raw. E para isso, a empresa começou a promover lutas de unificação, aposentando cinturões de menor importância e dando destaque ao título intercontinental. E na época, Rob Van Dam era o campeão intercontinental, e como um dos babyfaces mais populares da WWE naquele momento, ele parecia ser o nome ideal para alavancar o cinturão, e de quebra, consolidar um novo astro do main event no processo. O então campeão intercontinental Rob Van Dam enfrentou Jeff Hardy, que era o campeão europeu, numa luta histórica de unificação de títulos em uma luta de escadas. Rob Van Dam venceu o combate e unificou os dois cinturões. Logo depois, Rob Van Dam enfrentou Tommy Dreamer, o campeão hardcore, em uma luta de unificação. Novamente, Rob Van Dam saiu como vencedor, absorvendo também o cinturão hardcore ao título intercontinental. E com isso, o título intercontinental passou a ser o único título individual masculino disponível no Raw, um símbolo de prestígio e o topo da cadeia alimentar para os lutadores da marca vermelha. Mas havia um problema, um pequenininho problema. Bom, na verdade, um problema gigante. O nome desse problema era Triple H. E como sempre naquela época, Triple H novamente sendo o grande problema da situação. E bom, Triple H não queria ser campeão intercontinental. O plano inicial da WWE era fazer de Triple H o principal campeão do Raw, o que significava que, eventualmente, ele teria que derrotar Rob Van Dam e se tornar campeão intercontinental. No entanto, rumores apontavam que Triple H não queria carregar esse título. Ele via o cinturão intercontinental como algo secundário, um título de mid-card, e acreditava que ele nunca seria visto no mesmo nível do campeão da WWE, que era Brock Lesnar, que representava o SmackDown. E foi aí que Triple H começou a fazer uma pressão nos bastidores para que fosse reintroduzido o clássico Big Gold Belt, transformado no novo World Heavyweight Championship exclusivo do Raw. E ele conseguiu o que queria. Como era o desafiante número 1 pelo título da WWE, Triple H então foi presenteado com um novo cinturão, tornando-se o primeiro campeão mundial da marca vermelha naquela época. Bom, e onde está o problema?
isso deixou o cinturão intercontinental sem função. E com o Raw agora tendo seu próprio título mundial, a WWE achou que o título intercontinental era desnecessário. Eles queriam apenas um único título individual masculino por marca. Assim, o Raw ficou com o título mundial dos pesos pesados, os títulos de Tag Team e o título feminino. Enquanto isso, o SmackDown ficou com o título da WWE, novos títulos de duplas e o Cruiserweight Championship. E o título intercontinental, que por anos foi um símbolo de prestígio, simplesmente foi deixado de lado. A WWE então marcou uma luta de unificação entre Triple H e Kane, que havia vencido o cinturão intercontinental. E se você achou isso uma péssima ideia, você tá absolutamente certo. Sem o título intercontinental, o midcard do Raw ficou completamente perdido. Triple H era o único campeão individual da marca, o que deixava todo o restante do elenco sem objetivos, sem direção e sem destaque. Foram 7 meses de caos criativo até que a WWE percebesse o erro que cometeu. E foi então que em 2003, durante o evento Judgment Day, o então co-GM do Raw, Stone Cold Steve Austin, reativou o cinturão intercontinental em uma Battle Royal, vencida por Christian, trazendo de volta o prestígio e o propósito para os lutadores da divisão intermediária, e mostrando para os fãs que o título intercontinental jamais pode ser aposentado novamente. Então galera, agora eu quero saber de você. Você sabia dessa história da aposentadoria do cinturão intercontinental? Ou você não fazia ideia de que isso tinha acontecido? Não esquece de deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Então é isso galera, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar embaixo tudo isso que eu passei pra vocês, beleza? E o mais importante, é claro, somos Pro Wrestling. Valeu e fui...